dia, minha gente. Que alegria imensa poder estar aqui hoje com a canção nova, com todos vocês. Mais tarde com o nosso cardeal, Dom Odilo. Recordar que São Paulo está vivendo constantemente em missão. O sol está muito quente aí? Tá ou não? Vamos cantar um pouquinho aqui para nós conversar, pode ser? Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Vamos lá! Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Demais pra compreender, humano demais pra entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Vamos lá! Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Sou humano demais. Esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado.
Sabe, minha gente, essa música me faz lembrar um pouco do contexto da missão de Jesus. Falar de São Paulo em missão, recordar o grande significado de sermos cristãos numa cidade como essa, me faz lembrar o momento em que Jesus, sabedouro da necessidade da continuidade do seu ministério, isso é muito interessante a gente descobrir em Jesus. Ele sabia que ele precisava dos seus amigos para que continuassem a missão. Jesus tinha consciência de que a sua presença gloriosa no mundo passaria o tempo todo pela presença histórica das pessoas. Deus não precisaria disso, mas quis estabelecer essa parceria. A presença gloriosa de Jesus na história, o ressuscitado está entre nós, e nós o proclamamos liturgicamente quando dizemos: Ele está no meio de nós. A Canção Nova só pode estar em São Paulo, porque nós acreditamos na força desta invocação litúrgica. A igreja se desdobra na sua ação ministerial, na sua ação sacramental, porque ela é a primeira representante desse desdobramento. Foi a ordem de Jesus a Pedro, aquela palavra carinhosa, a mudança do nome, o momento em que Jesus coloca Pedro no desdobramento direto de sua missão. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aquele que era o homem das águas, Simão era o homem das águas, era o pescador. Que salto maravilhoso! Jesus retira da água. A água não nos provoca muita firmeza, concorda comigo? Você não pode construir uma casa sobre as águas. Você não pode fazer uma edificação sobre as águas. Mas você pode buscar a pedra. E Jesus faz justamente isso com Simão. Retira Simão das águas. Todo o significado da vida sacramental. Nós nos tornamos novos porque saímos das águas. Somos mergulhados nas águas. O significado do nosso batismo. E no momento em que Jesus dá a Pedro esta nova condição: a partir de hoje, Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja onde a missão acontecerá, a igreja a partir de onde a missão acontecerá, serão a minha continuidade. É lindo você descobrir na última ceia este gesto de desdobramento do Cristo. É a ausência que está causando tanto problema por aí, né? Quando as pessoas dizem que negam a presença real de Jesus porque surgiu uma ausência. Não. Minha gente, a última ceia, a única Eucaristia celebrada na história, todas as outras missas que nós celebramos, nós fazemos memória àquele momento. É Jesus se dando, Ele mesmo é agora a refeição a ser oferecida. Sabe por quê? Porque nós nos transformamos naquilo que comemos. O café da manhã que você comeu hoje, tomou, ele entra na sua corrente sanguínea, e todos os benefícios deste alimento lhe fortalecem para aguentar o dia de hoje. Jesus se utiliza da metáfora da ceia, do alimento, justamente para mostrar como é que Ele estará presente em nós. A Eucaristia é aquele momento derradeiro, em que Jesus, sabedouro que não poderá estar no mundo historicamente como nós podemos, Jesus não tem mais um corpo como eu tenho, a sua presença no mundo é gloriosa, então Ele sugere isso de maneira bonita: eu continuarei em vocês, tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Eu lhe retiro da água e lhe coloco agora no sustento de Pedro. Continue nele, continue nesta comunhão eclesial, continue nesta comunhão sacramental.
Siga nos mesmos passos, porque isto é caminho de salvação, isso é garantia de que nós estamos no lugar certo. Eu os retirarei da água e colocarei vocês numa estrutura de pedra, onde vocês poderão estar sustentados, para continuarem aquilo que eu iniciei em vocês. A Eucaristia é isso. Por isso que eu digo que está um bonito sugestivo, um bonito significado de ausência, mas não é porque Cristo está ausente, não, é porque nós não podemos vê-lo com os nossos olhos da mesma maneira como eu posso ver você. Ele está presente e nos pede que a gente realize isso até que Ele volte. E a presença da igreja no mundo apressa este retorno. É escatologia que nós esperamos para o futuro, sim. É esperança de vida eterna que os nossos olhos ainda não podem contemplar, sim. Mas é também escatologia histórica, quando eu descubro que a Eucaristia, que a vida eclesial, ela tem o poder de me resgatar nos dias de hoje, porque ela me lança mais uma vez nas águas deste batismo, e o batismo vai se desdobrando em mim como uma oportunidade de vida nova, e isso é viver a vida de missão. Quando você descobre, quando Deus sopra nos seus ouvidos, que você não se transforma num cristão da noite para o dia. O ritual do batismo não é mágica, não é magia. Coloca a criança na água e aquela criança é cristã. Ali está sendo assumida a responsabilidade de pais e de padrinhos, de que aquela criança agora semeada na água do Cristo, vai também poder viver e usufruir dos benefícios da pedra, do sustento. Mas eu, você, São Paulo em missão, nós precisamos todos os dias recordar o que foi celebrado por nós e a partir de nós. O sacrifício da cruz, o sacrifício do Calvário, a ressurreição, o sepulcro vazio, o testemunho dos apóstolos que sorveram e absorveram a ressurreição como a verdade. Por quê? Porque eles estavam transformados pelo Cristo. A missão não pode parar. Sabe como é que eu imagino o principal momento da ressurreição? A convicção verdadeira de que Cristo estava vivo no meio deles. Quando Pedro começou a perceber que João não era mais o mesmo homem. Eles se viram antes, minha gente. Eles se encontraram antes de passarem pela ressurreição. Eles sabiam quem eles eram antes de se encontrarem com Jesus. João era um homem de um temperamento insuportável. Dizem que o apelido dele era Filho do Trovão. Uma pessoa que tem um apelido dessa não deve ser uma pessoa muito fácil, não. Concorda comigo? Alguém que diz que você é o filho do trovão, como é que a gente vai imaginar que você é? E veja bem o homem que se transformou. Veja bem as características do novo João, a ponto de ser chamado o discípulo da ternura, o discípulo do amor. E quem foi que fez isso com João? Foi a experiência do próprio Cristo na vida dele. Quando Jesus foi transformando aos poucos aquele homem severo, aquele homem difícil, na relação que estabeleceu com ele. É difícil ficar diante de Jesus, é difícil ficar diante das propostas de Jesus sem ser por elas contagiado. É aquele poder do olhar que a música fala. A missão de Jesus começa na precariedade. A missão de Jesus não começa em pessoas perfeitas, não. O único que se achava muito perfeito, Jesus dispensou. O único que chegou muito arrogante diante de Jesus: Senhor, o que eu posso fazer para ganhar o reino de Deus? Aí Jesus passa para ele algumas regrazinhas, né? E ele fala todo orgulhoso: mas tudo isso eu já faço. Aí diz: seu safado, deixa ele comigo. Então tá bom, meu querido, perca a vaidade de tudo isso, e aí o reino dos céus vai começar dentro de você.
Esqueça que você já sabe tudo isso. Retire essa caramuça, essa carcaça de homem perfeito. Retire todas essas carcaças que lhe colocam muito superior a todos os outros. E aí você vai descobrir que o reino de Deus começa no momento em que a gente fica no mesmo nível. Mesmo que eu esteja no estágio de santidade, mesmo que você esteja no estágio de santidade muito elevado, mas olhe sempre para o outro assim, nos olhos. Se a gente olha de cima para baixo, a gente vai fazer o outro se sentir inferior, sim. Agora, se o nosso olhar é de igual para igual, não há diferenças entre nós. E nós começamos pelo ponto certo, começamos do mesmo jeito que Jesus fazia, trazia as pessoas para perto dele, e fazia questão de mostrar para aquelas pessoas que toda a transformação que elas precisavam era possível. Aí você pode dizer: padre, mas é tão difícil entender essa história. Eu também acho, minha filha. Nós vamos morrer e nós ainda não vamos ter entendido as escolhas de Jesus, mas a gente não pode desistir delas. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Como é difícil isso. E pensar que a missão que eu tenho que viver começa muitas vezes nisso. Quantas vezes você glamourizou o seu sonho de ser cristão? Quantas vezes eu glamourizei o meu sonho de ser cristão, achando que a minha vida cristã, ela seria uma experiência muito extraordinária, quando eu perceberia o sagrado nas pequenas coisas, e eu teria aquela sensibilidade de rezar, de orar e de ser um homem perfeito. E de repente Deus sopra nos meus ouvidos que eu esqueça tudo isso, que o meu cristianismo vai começar de outro modo, quando eu tiver que olhar para aquela pessoa insuportável, aquela pessoa que mexe com o que eu tenho de pior. Nós na vida religiosa sabemos muito bem disso. E aí você descobre: o meu cristianismo começa em você, meu camarada. Se eu não for capaz de lhe amar do jeito que você é, e a partir disso as mudanças acontecerem, eu já errei tudo. Era o que Jesus fazia. Jesus trazia as pessoas para perto deles, minha gente, sem medo do quem elas eram. Eu acho fantástica aquela experiência de encontrar uma prostituta no meio da multidão, sem sentido, desmoralizada. A lei dava a todas aquelas pessoas razões suficientes para jogar a pedra. E é tão bom, né? Você estar no lugar daquele que apedreja, é tão bom, é tão confortável. Você está errado. Quando nós nos enchemos de razão, né? Para poder julgar sobre o outro tudo aquilo que a gente sabe sobre moral, tudo aquilo que a gente sabe sobre bons preceitos. É tão confortável viver o julgamento do lado daquele que julga. Mas Jesus não quis isso. E mesmo quando você percebe que Jesus fazia ali um juízo de valor, quando Jesus estabelecia um julgamento que verdadeiramente precisava, Ele o fazia a partir da misericórdia. Ele fazia pensar antes de qualquer coisa. É o que Ele fez com aquela mulher. Ele não acatou o juízo de valor de qualquer maneira. Ele senta, eles trazem a mulher para Ele, aquela mulher certamente desfigurada. Quando nós estamos com medo, nós ficamos desfigurados. Coloque você numa situação assim. Você vai morrer daqui a pouco. Como é que fica a sua expressão? Como é que você reage? De maneira medrosa. Trazem aquela mulher naquela condição. E o pior, minha gente, aquela mulher sabia, ela conhecia a lei. Ela tinha consciência de que ela seria morta. Por isso ela estava tão entregue ao acontecimento. Ela tinha culpa no cartório. Nós também agimos assim. Quando nós temos culpa no cartório, a gente chega com medo. A gente chega com medo. E aquela mulher não poderia estar naquele lugar de outro jeito, de outro modo. A culpa estava sobre ela. O poder opressor da culpa estava sobre ela.
Se tem uma coisa que muitas vezes nós religiosos somos especialistas, é em atribuir culpas. É impressionante o quanto o discurso religioso pode, se mal aplicado, se mal interpretado, se transformar num instrumento de culpa. Mas culpa não transforma ninguém. O discurso religioso não deveria ser especialista em culpa, deveria ser especialista em provocar arrependimento. Culpa destrói, arrependimento liberta. Mas aquela mulher não havia para ela a possibilidade do arrependimento, não. A lei era clara e todos eram conhecedores da lei, inclusive ela. Você será morta por isso, por isso e por isso. É o discurso claro, objetivo. Há uma regra que precisa ser obedecida. E aquela mulher sabedora de tudo aquilo, conhecedora de todo aquele contexto, ela se curva sob o peso da culpa. Mas eis que trazem para desafiarem justamente a autoridade de Jesus, para colocá-lo numa situação difícil. Senhor, esta mulher foi encontrada em adultério público, notório, indiscutível, e nós gostaríamos de saber. A lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada em público. O que o Senhor tem a nos dizer sobre isso? Aí aquele mesmo Jesus que vai celebrar a Eucaristia daí a um tempo, aquele mesmo Jesus que já estava fazendo a transformação na vida do Pedro, aquele mesmo Jesus que estava fazendo a transformação na vida de João, que já havia curado muita gente por onde passava, que já estava fazendo uma revolução religiosa no seu tempo, olha com muita seriedade para aqueles homens e faz uma pergunta muito simples: quem de vocês aqui também não comete erros? Lembra daquela música bonita do Valmir? Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Pronto. Quem aqui? Quem aqui não chorou sobre os seus erros? Quem aqui ainda não viveu o duro processo de saber que errou? Quem aqui ainda não passou noites sem dormir, chorando sobre o travesseiro, amargurado por aquilo que fez de errado, minha gente? Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. É isso. Não importa se tu és pecador e mesmo sem forças quer lutar, o caminho de Deus é o seu lugar. Pronto. Era tudo o que aquela mulher precisava ouvir. Sabe o que eu acho fantástico em Jesus? Que na verdade, a direção principal que ele queria dar àquelas palavras não eram os moralistas de plantão que estavam ali, não. Ele queria que aquela mulher ouvisse o discurso. Ele não podia falar diretamente para ela, sabe por quê? Porque a pergunta não veio dela. Ela já estava convencida de que deveria morrer. Ele não seria mal educado de não responder a pergunta deles. Mas você pode ter certeza que aquela palavra de Jesus já estava diretamente direcionada àquela mulher. O processo de salvação daquela mulher já estava acontecendo. A missão de Jesus já estava sendo exercida na vida daquela mulher, ali, naquele momento em que ele abre a consciência de quem queria condenar. Se existe alguém aqui que nunca tenha pecado, se existe alguém aqui que nunca tenha cometido um erro, que jogue a primeira pedra.
Só que naquele momento, minha gente, todo mundo se recordou quem era. Sabe aquele momento, aquela situação humana em que as carcaças não servem para nada? Quando você encontra o ser humano sem condições de sustentar as aparências, porque houve uma palavra capaz de quebrar, porque houve uma palavra simbólica, isto é, que tem o poder de unir uma realidade material a uma realidade superior. Aqui eu digo ao pensamento, uma palavra que entra dentro de você e ela consegue ser simbólica, porque ela estabelece um vínculo superior àquilo que você já sabe sobre a vida. Aqueles homens e mulheres ficaram paralisados com a expressão de Jesus. Aqueles homens e mulheres ficaram paralisados com a força daquele discurso, que não era arrogante, não era um discurso religioso arrogante, não era um discurso religioso prepotente, era um discurso religioso humanizador. As carcaças caíram naquela hora, e somente no momento em que as carcaças caíram, em que todo mundo se reconheceu no mesmo lugar, não importa se seja prostituto ou santo, o humano é sempre o mesmo. Somos vítimas de limites da mesma forma, somos proprietários de possibilidades da mesma forma. Onde existir um ser humano, lá toda a condição humana estará presente, seja na Índia, seja no Japão, seja no Brasil, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, o ser humano é o mesmo. Pode até haver diferenças de culturas, mas o humano, a essência humana está ali. E foi isso que aconteceu naquele momento. Todo mundo tomou consciência de si mesmo. Todo mundo se recordou de quem era. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador e mesmo sem forças quer lutar, o caminho de Deus é o seu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Pronto. O principal motivo do Jesus já aconteceu na vida daquela mulher. A Eucaristia que ele ainda não havia celebrado já foi oferecida de maneira antecipada a ela. A salvação foi oferecida à vida daquela mulher de maneira antecipada. Sirva-se do banquete, minha filha, porque mesmo marcada pela prostituição, mesmo com o peso da culpa sobre os seus ombros, eu vim a este mundo por você. Você é o destino principal da minha missão. Eu não vim para os santos, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os miseráveis. O destino da missão de Jesus é você. Imagine, minha gente, o que aconteceu no coração daquela mulher, o salto de qualidade que ela pôde dar, de humilhada, de miserável, de renegada, a convidada principal do banquete, da miséria ao lugar nobre. Eu não sei quais são as misérias que você já enfrentou na sua vida. Eu sei que não devem ter sido poucos os momentos, ou que por uma razão moral, ou por uma razão material, espiritual, nós também já nos sentimos humilhados.
Eu me recordo, sabe, há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, numa missão de juventude, onde estava lá uma pessoa de experiência de Deus, de caminhada, de comunidade, que eu fiquei conhecendo ali. Mas havia um ar de superioridade tão grande naquela criatura. Eu me lembro da única frase que aquela criatura dirigiu para mim. Ele me olhou e virou e falou assim, com aquele olhar de desprezo: você é seminarista? E por causa da sensibilidade que há em mim, eu sabia que aquilo não era uma pergunta, aquilo era uma acusação. Ele rejeitava o meu jeito de ser gente, ele rejeitava o meu jeito de crer em Deus, ele rejeitava o meu jeito de seguir Jesus. E eu me senti tão humilhado com aquela pergunta, minha gente, porque ela foi em público. Estávamos num grupo assim, ele olhou de cima, torceu a boca assim, como quem quer dizer mesmo, né? Você é seminarista? Eu disse que eu era, com muito medo. Você sabe que aquele gesto daquele rapaz nunca mais saiu de dentro do meu coração? Mas foi bom, porque naquele momento eu descobri como é que a gente não deve ser. Eu descobri um modelo de cristianismo que eu não quero viver. Eu posso morrer errando, mas eu quero morrer nos braços da misericórdia. Eu nunca na minha vida, é a coisa que eu mais peço a Deus, que Ele nunca permita que eu olhe com desdém para quem quer que seja. Não me importa por onde você anda, o que você faz, não importa quem quer que seja você. O julgamento cabe a Deus. Eu não quero ser um instrumento de juízo, eu quero ser um instrumento de salvação, que consiste em anunciar a palavra e depois dizer do mesmo jeito que Jesus, por um poder sacramental que há na minha vida, por aquilo que me faz ser padre: eu lhe perdoo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá e não peque mais. Só isso que eu quero. Missão. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador e mesmo sem forças quer lutar, o caminho de Deus é o seu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não dormes. Hoje, o que a Canção Nova tem tentado anunciar ao Brasil e ao mundo é isso: nós somos portadores de uma boa notícia. O que nós queremos anunciar ao coração do povo é isso. Não importa onde você esteja agora, não importa se o seu lugar é de vergonha, se o seu lugar é de humilhação, se o seu lugar é de miséria, você não nasceu para esse lugar. Você que está perdido na vida, você que está sem sentido, porque você aceitou demais as humilhações que o mundo foram lhe trazendo, se você aceitou demais os comprometimentos do seu pecado, e você foi trazendo isso para a sua vida, assumindo tudo isso, não, é para se libertar de tudo isso. A missão que nos envolve é devolver a vida. Nós somos participantes diretos.
Nós estamos diretamente ligados à missão de Jesus, e a missão de Jesus é anunciar boas notícias, é anunciar a boa nova. A salvação hoje está batendo à sua porta, não há outra notícia a ser anunciada neste lugar. E aí você descobre que isso é para você, que não são poucas as vezes na vida em que você se sente assim, prostrado, julgado. Sabe o que é mais bonito, minha gente? É saber que Deus lhe faz portador desta notícia. Você promover a salvação lá na sua casa. Quantas vezes o que as pessoas estão precisando é um olhar o mesmo de Jesus, aquele que fixou os olhos, aquele que foi transformador, porque aquela mulher fixou os olhos em Jesus e se sentiu encorajada para se levantar. Essa é a nossa missão no mundo. Você se transformar num instrumento de salvação aqui na cidade de São Paulo. Você se transformar num instrumento de salvação aí na sua cidade. O mal está o tempo todo batendo a nossa porta, minha gente, e vai bater o tempo todo. Ele gosta de fazer barulho, mas ele só vai ter poder se nós corroborarmos, se nós dermos a mão a essas estruturas malignas. Mas Deus nos convida a viver uma missão, a restaurar essa cidade. Meu amigo Gabriel já falava de maneira tão brilhante aqui, os desdobramentos desta vida cristã na sua cidadania. Quando você descobre que você é um cidadão, isso é viver a missão de Jesus, é você cumprir no tempo o compromisso que o céu lhe sugere. Eu não vou viver de qualquer jeito, eu não vou permitir que as coisas ruins tenham espaço dentro do meu coração. E se alguém algum dia duvidar de você, olhar para você de cima para baixo, não faça o mesmo não. Descubra que o bonito do Evangelho é que ele nos permite sentar assim, ó, todos juntos, na mesma direção. O bom e o bonito do Evangelho é que ele nos permite ficar assim, próximos. Não é o que vocês tanto desejam com a canção nova? Colocar o povo ao lado de vocês. Não é olhar por cima. A canção nova não engoliu a verdade suprema. Nós somos possuidores da verdade, mas não sabemos tudo sobre ela. Estamos ainda em processo de conhecimento. O nosso discurso não pode ser assim. Ele tem que sugerir a salvação, ele tem que ser misericordioso o tempo todo, ele tem que convidar ao arrependimento, mas com carinho, com ternura, com misericórdia, porque senão nós vamos contrariar a etolosia, o que Jesus pediu de nós, o que Jesus fez conosco. Se eu que recebo todos os dias a misericórdia do Senhor, eu só posso estar de pé porque eu acredito nisso, minha gente. Se algum dia eu me esquecer que Deus me ama, eu não tenho mais nada para falar para vocês. É a misericórdia de Deus que tem que ser a nossa maior certeza, mas não é uma misericórdia que nos coloca numa passividade, num comodismo, não. Nós não anunciamos uma misericórdia que nos acomoda, nós anunciamos uma misericórdia que nos coloca de pé. E eu vou lutar com as forças que Deus me entrega, contra os pecados da minha vida, contra as minhas fraquezas, contra tudo aquilo que me desumaniza, contra tudo aquilo que me retira do prumo, contra tudo aquilo que possa me colocar numa superioridade religiosa que não faz bem a ninguém. Não faz bem a ninguém. Eu não quero ser diabólico na vida de ninguém. E é muito fácil a gente ser diabólico se a gente não cuida, a gente humilha, a gente joga o outro na lama, a gente impede o outro de crescer. E não é isso. Viver a missão de Jesus é a gente se transformar na força eucarística que move a história. Eu vou viver para estabelecer comunhão. Eu vou viver e vou me dedicar para que a minha casa seja melhor, para que a minha comunidade seja melhor, para que o meu lar seja melhor, para que a minha cidade, o meu país seja melhor.
Eu vou assumir o compromisso com Jesus de procurar pelos lugares do mundo onde é que existe alguém precisando de um olhar assim, salvífico, restaurador. Porque se eu negar, se eu não fizer isso, eu estarei negando a força do meu batismo. Eu não estarei vivendo os comprometimentos da minha missão. A maior alegria que eu tenho vivido e experimentado nos últimos tempos, minha gente. Hoje no café da manhã, estava lá no hotel, vi uma senhora muito distinta, se apresentou e disse assim: padre, desculpe lhe incomodar, eu sou médica ginecologista e só gostaria de dizer ao Senhor que eu tenho sido muito beneficiada com todo este trabalho de evangelização que o Senhor tem feito através da Canção Nova. Pronto. Sabe o que eu achei bonito, Eto? Ela dizendo assim: nas minhas consultas, depois que eu atendo, que eu faço o que eu tenho que fazer, eu recomendo os livros de vocês. Ela disse: às vezes, padre, as mulheres chegam precisando de tratamento ginecológico, mas às vezes o maior machucado é na sua alma de mulher. Sensibilidades machucadas, sensibilidades feridas. Sabe o que eu me recordo nessa hora, minha gente? Da mesma mulher que nós estávamos falando, a prostituída, a julgada nas margens, que aquele olhar restaurador fez voltar à vida. Deus não tem outro objetivo no mundo senão nos colocar de pé, para que você tenha condições de suportar as dificuldades da sua vida sem alienação. Nós não seremos adeptos de uma religião que aliene. Nós não seremos adeptos de uma religião que você compra e depois você vai pagando as prestações aqui para você receber o lote no céu. Não, nós aqui não somos adeptos disso. Antes de você conquistar o lote no céu, o terreno no céu, eu quero que você conquiste o seu próprio território, o seu coração. É neste lugar que Deus quer acontecer, e a nossa missão precisa estar fundamentada neste desejo de restaurar a dignidade que está ferida, de tantas pessoas que estão amarguradas, decepcionadas consigo mesmas, e não são capazes de se levantarem. São Paulo em missão não quer outra coisa. A missão da Canção Nova no Brasil e no mundo hoje não é outra coisa senão anunciar que Deus nos ama, que Deus nos quer de pé, que Deus nos restaura, e com todas as forças da nossa eclesiologia, da nossa sacramentologia, oferecer ao povo o que há de melhor. Dar a você uma frase que seja capaz de acordar o seu coração naquela hora. Assim como a mulher estava adormecida, pronta para aceitar a morte, foi justamente o que aconteceu com ela. Ouviu uma frase que a colocou de pé. Colocou de pé naquele momento que ela precisou. Abra os seus ouvidos para ouvir a mesma frase. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Canta comigo. Não importa se tu és pecador e mesmo sem forças quer lutar, o caminho de Deus é o meu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar
posse comigo e diz: Deus me ama, eu nasci pra amar, pois Deus me ama, sou capaz de amar. O fundamental da nossa missão é essa: é você se tornar uma pessoa capaz de ficar de pé, bater no peito e dizer: Deus me ama. Ninguém pode segurar uma pessoa que tem essa consciência, não, gente. Você sabe que esse é o conteúdo principal de todo anúncio querigmático, né? Você sabe que querigma é aquela primeira forma de dizer, é a primeira palavra que nós podemos falar sobre Jesus. A igreja tem um discurso querigmático. Nós podemos fazer uma pregação querigmática. Sabe o que é o querigma? Deus é o seu Pai, Ele te ama e você será salvo por Ele. Mas é tão difícil acreditar nisso. Como é difícil dar o primeiro passo. Como é difícil verdadeiramente colocar os nossos pés nessa verdade. Saber-nos amados por Deus. Porque para a gente saber que a gente é amado, nós temos que jogar fora todo o processo da culpa. Ninguém pode sentir-se amado se sentir culpado também. Arrependidos sim, culpados não. Não guarde no seu coração nenhum resquício de culpa. Se em algum momento você ouviu um discurso assim, que ao invés de colocar leveza dentro do seu coração, colocou pesos. A força do ressuscitado em nós é para nos livrar de todos os pesos. Eu não posso viver a minha religião como uma obrigação. Eu não posso viver o meu amor a Deus como uma obrigação. Deus me ama. Eu preciso absorver essa verdade para que ela entre na minha corrente sanguínea e se transforme numa forma de pensar. A pessoa que se sente verdadeiramente amada por Deus, ela se respeita mais, ela se cuida um pouco mais, ela não permite que o outro venha banalizar quem ela é. Pode haver, irmã, pode haver experiência de castidade e amor ao próximo se eu não vivo o amor que Deus tem por mim? Eu posso ser capaz de amar alguém se eu não sei que Deus me ama? É aquela carinha de feliz da pessoa, né? Reconciliada com seus erros. Deus me ama, Padre. Como aquele prisioneiro, né? Acho fantástica essa história. O prisioneiro estava lá prestes a ser executado. Estava lá todo tranquilo na fila da execução. Aí, um moralista daqueles que gostam, né? Ele, você não tem medo do que você vai enfrentar depois da morte? Aí o condenado virou para ele e falou assim: eu não. Por que não? Eu já pedi perdão para ele. Aí vem a resposta sábia. O moralista, não acreditando que o perdão possa ter sido concedido, diz assim: e quem garante que ele já te perdoou? Ele falou assim: eu tenho certeza. Sabe por quê? Perdoar é a profissão dele. Não é lindo isso? Alguém que tem consciência: eu não sou qualquer coisa, e mesmo que eu tenha cometido muitos erros na minha vida, mesmo que eu tenha feito muita bobagem, o amor dele é infinitamente superior a tudo isso. Se você não entende, eu também não entendo, mas eu coloco os meus pés nessa verdade. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Solta a voz! Se tu és pecador e mesmo sem forças quer lutar, o caminho de Deus é o meu lugar, é o seu lugar.
Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz. Agora eu quero ouvir vocês. Deus me ama, Deus me ama. Sou capaz de amar, pois Deus me ama, me ama. Eu nasci pra amar. Mais uma vez, Deus me ama, Deus me ama, me ama. Eu nasci pra amar. Deus me ama, me ama. Sou capaz de amar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!